Eles colocaram: tem-se dado ao Papa os próprios títulos da divindade, como você pode ver em amarelo. E Ellen White não escreveu isso. Ellen White disse: o Papa a si tem arrogado os próprios títulos da deidade. E eles colocaram diferente, eles falaram: tem-se dado ao Papa. Está dizendo que não é o Papa que está dizendo, mas alguém está falando dele. Ellen White, olha como que eles traduziram: tem sido intitulado. Ellen White escreveu: intitula-se a si mesmo. Está dizendo que pessoas estão acusando o Papa, mas na realidade é ele mesmo que se intitula a si mesmo, o Senhor Deus, o Papa. E olha só que diz que eles traduziram: foi declarado infalível. Ellen White escreveu: pretende ser infalível. Olha só que diferença. Porque eles querem realmente tirar o Papa. E a igreja, lamentavelmente, ela se uniu com o papado. Como você pode ver no livro, no vídeo que nós publicamos sobre a apostasia na igreja adventista, lá mostra as reuniões que eles estão tendo com o papado. E eles não vão mais denunciar o Papa como abista. Eles querem tirar, porque isso são os jesuítas que estão dentro da igreja fazendo essa mudança. Olha, presta atenção no livro Patriarcas, Profetas e Reis, na página 437. Observe mais um grosso erro de tradução. A pergunta é: foi sem querer ou foi intencional? Preste atenção. No livro Profetas e Reis, em inglês, na página 437, no parágrafo 2, aqui está o texto que nós vamos analisar, que foi traduzido de maneira terrível. Preste atenção. Essa parte que está grifada em azul. Aqui está a tradução. Na página 437. O espírito de oposição à reprovação que levou à perseguição e ao aprisionamento de Jeremias existe hoje. Muitos recusam atender a repetidas advertências, preferindo dar ouvidos a falsos mestres que lisonjeiam a sua vaidade e revela as suas más obras. Essa foi a maneira que a Casa Publicadora traduziu. Olha só, e revela as suas más obras. Aqui está mostrando que os falsos profetas, os falsos mestres, eles lisonjeiam, na parte final, eles lisonjeiam a sua vaidade e revela as suas más obras. Quando que um falso profeta vai revelar as más obras? Não é isso que Ellen White quis dizer. Podemos ver aqui, que ela escreveu a palavra overlook. Essa palavra significa omitir, negligenciar, deixar passar, etc. Foi traduzido como revelam, como você pode ver acima. Bem ao contrário do que o texto está dizendo. Porque Ellen White diz o seguinte, a tradução: o espírito de oposição à reprovação levou à perseguição e aprisionamento de Jeremias. Existe hoje. Aliás, eu vou repetir. O espírito de oposição à reprovação que levou à perseguição e aprisionamento de Jeremias existe hoje. Muitos recusam a atender a repetidas advertências, preferindo dar ouvidos a falsos mestres que lisonjeiam sua vaidade e fazem vistas grossas às suas más obras. Isso é o que Ellen White diz. Ou seja, os falsos mestres lisonjeiam a sua vaidade e fazem vistas grossas, ou seja, omitem as suas más obras. Isso que Ellen White quis dizer. Mas eles colocaram que os falsos profetas lisonjeiam a sua vaidade e revelam as suas más obras. Ao contrário, os falsos profetas não revelam as más obras. Eles procuram esconder para enganar o povo. Mas uma grossa tradução da Casa Publicadora. Agora presta atenção nesse outro. Criação ou evolução? Está tendo dentro da Igreja Adventista um movimento dizendo que, pregando o evolucionismo. Esse movimento está crescendo cada vez mais. Está sendo pregado nas universidades de que Deus não criou o mundo em 6 dias, mas Ele criou em várias etapas.
Demorou um bom tempo para Deus criar. Não foi em 7 dias. Não foi numa semana literal. Então presta atenção. Na Casa Publicadora Portuguesa, ela suprime o capítulo inteiro do livro Patriarcas e Profetas. Ela tira. Por quê? Como nós vamos ver. Ó. Vejamos o livro no inglês, da Pacific Press, de 1943. Você pode ver aí no capítulo 9, que o capítulo 9 fala da semana literal. O que fala nesse capítulo? Esse capítulo fala do sábado bíblico, o 7º dia da semana, como dia santo, de adoração ao Deus Criador, que Deus criou a terra em 6 dias, mas muitos líderes da igreja não acreditam que Deus fez a terra em 6 dias. Por isso, veja o que eles fizeram com esse capítulo. Eles lançaram o livro agora e removeu esse capítulo. Tiraram o capítulo, a semana literal, no livro Patriarcas e Profetas, publicado pela Casa Publicadora Servi, em Portugal. Fiquemos de olho, pois já já será feito no Brasil. Então, eles eliminaram o capítulo que fala da semana literal. Então, os portugueses que for comprar esse livro, eles não vão achar mais esse capítulo. Lamentável. E mais ainda, como você pode ver na imagem ao lado do livro em questão, o corpo redatorial admite que alterou o texto. Como você pode ver aí as flechinhas indicando. Estão admitindo que realmente mudou. Toda essa apostasia que vem acontecendo com a Igreja Adventista é a preparação para a aceitação do domingo e consequente rejeição do sábado, conforme profetizado por Ellen White. Veja o que ela diz. O domingo será pregado do púlpito da Igreja Adventista. O caminho já está sendo preparado. O Senhor tem uma contenda com seu professo povo nesses últimos dias. Nesta controvérsia, homens em posições de responsabilidade tomarão um curso diretamente oposto àquele tomado por Neemias. Eles irão não somente ignorar e desprezar o sábado, eles mesmos, mas procurarão tirá-lo de outros, escondendo-o embaixo do lixo do costume e tradição. Nas igrejas e em grandes ajuntamentos ao ar livre, os ministros irão exortar o povo quanto à necessidade de guardar o primeiro dia da semana. Então, Ellen White está profetizando que em breve será pregado em nossa igreja que devemos guardar o domingo. Porque quando a pressão chegar, a Igreja Adventista ela não vai suportar como organização. Ela vai ter que ceder. E vai ser pregado que devemos também guardar o domingo. Ellen White está profetizando aqui. Ela que está falando. E aqui, como você pode ver no início do texto, é o povo de Deus. Ela está falando, o Senhor tem uma contenda com seu professo povo. Quem é o seu professo povo? Os adventistas do 7º dia. Em que dia que vai ser? Em quando? Está dizendo, nesses últimos dias. Então, nesses últimos dias agora, Deus tem uma contenda com seu professo povo. E diz ainda, nessa controvérsia, homens em posições de responsabilidade tomarão um curso diretamente oposto àquele tomado por Neemias. E diz ainda lá embaixo que eles vão pregar nas igrejas, em grandes ajuntamentos ao ar livre, nos acampamentos, que deve-se guardar o primeiro dia da semana. Então, o caminho já está sendo preparado. Lamentavelmente. Dá uma olhada, vamos ver agora o livro Testemunhos para a Igreja. O princípio da sabedoria é a desobediência ou a obediência? A Bíblia deixa claro que o princípio da sabedoria é a obediência. Mas como é que está no livro Testemunhos para a Igreja? Vamos ver, se você for na página 193 do volume 6, você vai encontrar escrito assim: acaso recebem nossas crianças dos professores da escola pública ideias em harmonia com a palavra de Deus? É o pecado apresentado como uma ofensa contra o Senhor? Agora só queria escrever, é a desobediência a todos os seus mandamentos ensinada como sendo o princípio de toda a sabedoria? Eles colocaram que a desobediência é o princípio de toda a sabedoria. Mas será que Ellen White escreveu isso? Vamos ver nos originais. Aqui está o texto original em inglês. Diz o seguinte, está em inglês para você ver, e está a tradução embaixo.
A tradução diz assim: será que nossos filhos recebem dos professores nas escolas públicas ideias que estejam em harmonia com a palavra de Deus? É o pecado apresentado como uma ofensa contra Deus? Agora ela escreveu: é a obediência a todos os mandamentos de Deus, ensinado como o começo de toda a sabedoria? Então ela colocou que a obediência é o princípio da sabedoria. Só que os tradutores da casa colocou a desobediência. Lamentável. Não sei se você já viu esse livro, sobre o livro A Grande Esperança. A Grande Esperança são capítulos retirados do livro O Grande Conflito. A gente percebe que eles fizeram alterações neste livro a fim de proteger o papado e isentá-lo de seus erros. Você duvida do que eu estou falando? Então vamos ver. Os cristãos ou Roma? O que Ellen White escreveu? Se você for no texto original do Grande Conflito, de onde eles tiraram para escrever esse livro, Ellen White escreveu o seguinte: a teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que Roma tomou emprestado do paganismo, incorporando a religião da cristandade. Então Ellen White está dizendo que a imortalidade da alma foi uma das falsidades que Roma trouxe, que Roma criou. Então isso é o que está no original, isso foi o que Ellen White escreveu. Agora, olha só nesse livro A Grande Esperança como que eles colocaram. Você pode ver na página 43. Diz assim: a teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que os cristãos tomaram emprestadas do paganismo. Olha que absurdo. Enquanto eles isentaram Roma aqui. Enquanto Ellen White está dizendo que a imortalidade da alma foi trazida, foi colocada nas igrejas por Roma, pela Igreja Católica, aqui no livro A Grande Esperança, eles colocaram que foi os cristãos que tomaram emprestado do paganismo. Um absurdo. De maneira nenhuma isso aconteceu. Nós vemos aí que, mais uma vez, os tradutores da casa estão alterando tudo para concordar com a Igreja Católica. A Igreja Católica ou a Igreja? Nesse mesmo livro, no texto original do livro Grande Conflito, está escrito assim: os católicos romanos reconhecem que a mudança do sábado foi feita pela sua igreja e declaram que os protestantes